Que gostoso, começamos bem, vibrações boas, boas. E hoje estamos nos iniciando aí o estudo do capítulo 33 A Caminho da Crosta. Lembrando o nosso último encontro deste ano, nossa gente, né? Estávamos aqui minutos atrás falando de como o tempo passou rápido, e aí a Deli lembrou, né? E o quanto nós trabalhamos. E isso dá uma alegria, né? Aquece o coração. Aquece não, hoje não é bom aquecer não, né? Tá muito calor. Mas enfim, como a gente fica feliz de ver que a gente está ali, ó, cumprindo com o nosso objetivo. Muito bom. E hoje, então, vamos começar pelo resumo da nossa querida Rita, vai trazer para a gente aí informações desse capítulo para rememorar aí o que aconteceu com os nossos irmãos. Rita, por favor, o seu áudio. Boa noite. Bom, vamos recordar um pouquinho do capítulo 32. O capítulo 32, a Ismália canta para os convidados lá no posto de socorro, né? E André narra o fenômeno que ela produziu com essa canção, oração que ela fez, né? Aniceto explica que a Ismália é um espírito portador de sublimes qualidades e ela aproveitou a oportunidade para distribuir um pouco dessa felicidade com todos. E o capítulo 33, A Caminho da Cross. No início do texto, nós encontramos Aniceto, André Luiz e Vicente se despedindo dos amigos no posto de socorro. Aniceto ainda fala que eles poderiam viajar com calma, pois André e Vicente, que estavam para observar e aprender, conseguiram absorver bastante conhecimento nessa parada que eles deram no posto de socorro. E retomam a viagem. Estão vindo para a Terra. A primeira parte da viagem é feita em um veículo que se assemelha, como ele fala, um pequeno automóvel de asas. A segunda parte será feita a pé, pois André e Vicente não conseguem ainda volitar em ambiente com vibrações tão pesadas. E Aniceto fala, isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. André fala que o caminho percorrido a pé era escuro e nevoento. E Aniceto comenta: reparem as sombras que nos rodeiam, identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Além disso, o André comenta, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E ele ainda comenta que, por determinação de Aniceto, ele não descreveria esses seres para não criar imagens mentais a todos aqueles que iriam ler essas informações que o André traria, né? Nós já falamos sobre isso lá no começo, né? Naquela mulher que ela tinha aquelas imagens dos demônios, né? Que não tinha nenhum obsessor com ela, ela criou essas imagens mentais e estava enlouquecida com essas imagens. E aqui ele fala novamente isso. Bom, no tempo previsto por Aniceto, eles começam a alcançar a luz do sol. E Aniceto fala uma coisa que eu achei muito lindo, é poético. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Eu achei linda essa frase, né?
E aí o Aniceto ainda fala que o Sol está em nosso lar, está na Terra, é o mesmo que se vê em Júpiter, que ilumina Vênus com outra modalidade de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante, sempre a sede das energias vitais. Tempo depois, Aniceto informa: entramos na zona de influência direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. E por sugestão de Aniceto, eles param para descansar perto do mar antes de continuar a caminhada. E ainda ele comenta que esse ambiente ajuda no refazimento das energias. E é interessante que lá no livro, quem já leu o livro Voltei, né, do irmão Jacó, ele também comenta isso, que ele, quando ele desencarnou, ele foi levado para perto do mar para refazer as energias. E aqui o André fala a mesma coisa, né? Aniceto, então, informa que, em seguida, eles irão descansar em um dos refúgios que nosso lar tem na Terra. Olha que interessante. Aí isso significa que eles irão para um local com trabalhadores da colônia, do nosso lar, e vai ficar isso. Nós vamos ver que local é esse, a história né, de tudo isso nos próximos capítulos do próximo ano, que esse ano acabou, né? E só um comentário aqui, esse livro, ele é dividido em 3 partes. Eu achei muito interessante isso. A primeira é o encontro de André com o Vicente, com a Aniceto, o preparo deles para essa viagem, né? A segunda são as experiências adquiridas naquele posto de socorro. E agora a terceira são as experiências aqui na Terra. Eu achei interessante, eu queria comentar isso, que a primeira parte nós terminamos exatamente quando nós paramos no meio do ano, nas férias. E agora, a segunda parte, nós estamos encerrando quando está entrando as férias de novo. Olha que interessante, como deu tudo certinho, né? Nada é por um acaso, né? É isso, esse é o meu resumo. Muito bom, obrigada, Rita. Realmente, tudo bem estruturadinho, nada por acaso. Estamos seguindo. Bem, depois de revivermos aí esse capítulo, agora vamos começar com as nossas reflexões e iniciamos aí com a Ideli, que vai trazer a proposta dela para a gente. Ideli, seu áudio, por favor. Boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui. E na outra quinzena, nós falamos até sobre a importância de termos pausas na nossa vida para esse refazimento energético. E foi o que eles fizeram aí no posto, né? Quando ouviram as meninas tocando e cantando, depois a Esmalha com aquela coisa sublime, tanto que eles falam aqui que eles foram embora ressentidos, magoados, porque gostariam de ficar ali para sempre. E é o que acontece com a gente, não é? Ai, quando a gente está num momento gostoso, alegre, feliz, encontrando com os amigos, com os parentes queridos, como a gente gostaria de eternizar aquele momento. Mas não é assim. Eu acho que nesse capítulo aqui nós tivemos bem clara a ideia de que nem tudo são flores, lá no plano espiritual também. É até interessante quando alguém parte e a pessoa diz assim: descanse em paz. Nossa, dá a impressão que vai ficar lá mesmo só tocando flauta, harpas, né? Ou então ouvindo como eles estavam lá naquela situação, aquela reunião gostosa, ouvindo uma música em forma de prece, uma coisa sublime,
mas não é isso, são momentos que a gente deve aproveitar bem os momentos, por isso, tudo passa. O que é ruim passa, mas o que é bom também passa. Então, a gente deve aproveitar aqueles momentos de pausa que a gente comentou a semana passada para nos refazer, né? Para ganhar forças, energias, para depois passar por situações mais desafiadoras. Afinal de contas, é isso que nos faz evoluir. Porque se deixar a gente só ali naquele marasmo, aquilo tudo muito bonzinho, a gente não faz nada, não avança, né? O ser humano é preguiçoso, fica parado. Então você vê que do lado de lá é a mesma coisa. Agora eles vão enfrentar o desafio. Aqui é muito interessante quando ele fala em andar 4 horas a pé. Já tinham imaginado isso? Quer dizer, quem está aí não tem muita leitura, muito conhecimento no Espiritismo, isso daí é um conhecimento inédito, né? Porque você imagina o quê? Que o espírito já sai voando. E não é assim. Você veja que a volitação já foi uma conquista. Lembram-se quando eles aprenderam, né? Depois, aquela questão também de enxergar melhor as situações, eles tiveram também de passar por um tratamento, por uma coisa para ter essa visão ampliada. Então, as coisas não acontecem assim no plano espiritual também. E aqui no plano material, muito pior. Nós temos que conquistar, ir atrás, fazer cursos, aprender se quisermos evoluir. E lá é a mesma coisa. Olha só, por que que eles vão andar a pé? Né? Primeiro tomaram aquele carro. Legal, né? Mas aí o Aniceto explicou. Vai chegar uma hora que esse carro não poderá mais andar na onde nós vamos. Também não será possível volitar, nós vamos ter que andar a pé. Tá certo que eles estão em perispírito, que é mais leve, mais sutil, mas você vê que eles relatam aqui o cansaço que houve. Quer dizer, há um cansaço, há um desgaste também, né? E a gente pensando que do lado de lá é tudo mais fácil, não é não, né? Vamos nos preparar, estarmos sempre atentos. Às vezes a gente reclama das coisas aqui, mas é isso que tem na vida de um modo geral, né? Do lado de lá também. Aqui eu queria me deter um pouquinho quando ele fala nessas figuras, nessas imagens que eles encontram pelo caminho, às vezes tão horripilantes que ele nem quis citar aqui no livro, porque Aniceto achou mais prudente para as pessoas que fossem ler mais tarde não ficassem tão impressionadas. Depois desse livro, que ele vai lá antes de 1950, mas depois disso nós tivemos outros autores que descrevem com mais detalhes essa questão das zonas sombrias, dos seres, né? Não é muito interessante mesmo a gente ficar imaginando. Por quê? Todos esses seres aqui que eles estão falando é criado pela mente dos humanos. Veja o que ele fala, é das vibrações dos encarnados e dos desencarnados. Como que é isso, gente? Como é que isso acontece? Nós temos lá no livro A Gênese, Kardec fala sobre isso no capítulo 14. Quem puder depois dar uma olhada, é muito interessante se aprofundar no assunto. Esse capítulo vai falar sobre os fluidos, de como a gente mentalmente forma imagens. E conforme a gente continua pensando naquilo, você vai mantendo, você vai alimentando essas imagens. Isso tem um nome, André Luiz cita num outro livro, o livro Mecanismos da Mediunidade,
no capítulo 19. Ele vai falar sobre ideoplastia. Ideoplastia é essa coisa. Por exemplo, formar imagens seria como um milagre, quando você não sabe quando é que se forma, como é que isso acontece. Kardec vai explicar, André Luiz vai retomar esse assunto da ideoplastia, de como é possível isso, através da sua mente, você mexer no fluido cósmico universal, ali no que está te cercando, e formar imagens. Então, essas imagens horrorosas, esses monstros todos, é tudo formado pela mente humana, encarnada e desencarnada. Outro dia nós estivemos conversando sobre a guerra no SEAC, e a gente falou, nós acabamos alimentando a guerra com os nossos pensamentos, de pequenas guerras diárias, com as pessoas que nos magoam, que não atuam de acordo com o que a gente gostaria, e nós ficamos mentalmente mandando aqueles dardos mentais para essas pessoas. Nós estamos alimentando a guerra. As pessoas que são viciadas em sexo e elas ficam sempre imaginando, retomando aquilo, essas imagens ficam plasmadas no ar também. Então, dei uma verificada nesse assunto, ideoplastia. É o capítulo 19 do livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E lá na Gênesis, é o capítulo 14, vai falar sobre os fluidos. A facilidade que nós temos, que nós plasmamos do ar tudo aquilo que pensamos. Vejam bem, quando a gente faz uma reunião, que a gente vai falar assim, vamos fazer uma vibração para o fulano. É isso que nós usamos também, a ideoplastia. Nós mandamos aqueles fluidos de cura, nós mandamos para o universo e o plano espiritual manipula. Faz remédios, pode até atuar compondo determinados órgãos, tratamentos de cura. Então, nós podemos usar para o bem também, canalizar esse poder. Aliás, é para isso que a gente estuda, para isso que a gente aprende, para dar um corte nessas ideoplastias não tão boas e aprendermos a fazer o uso dessa mentalização para o bem. Então, quando numa reunião de vibrações, a gente fala, vamos imaginar uma cachoeira, vamos imaginar que estamos lá, que nós vamos realmente. E a gente consegue até um bem-estar, uma cura naquele momento, uma energização para que a gente consiga depois doar para alguém, né? Que a gente esteja pensando naquele momento. Então, achei interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre a ideoplastia, que aqui eles vão falar muito nessa perseguição, dessas figuras horripilantes que estavam ali pelo caminho, né? Olha aqui, eu citei também assim, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler essas humildes notícias. O que é interessante também? Nós também criamos essas imagens quando lemos coisas aterrorizantes, quando assistimos muita notícia ruim na televisão, quando ficamos ligados nessas notícias que vão falar da guerra, das coisas que estão acontecendo, das maldades, nós criamos também essas imagens. Então, a gente tem que ter responsabilidade, vigiar, para não ficar lendo sobre essas coisas, porque a nossa imaginação vai lá.
vai exatamente plasmando essas coisas e ficamos envolvidos nesse assunto e atraindo irmãozinhos nossos desencarnados que também estão ligados nessa vibração, nessa onda vibratória, não é mesmo? Ah, quando ele fala também do sol, né, da natureza, que maravilha, né, quando eles conseguem sair daquela sombra e penetrar. Olha a valorização do sol, né? A gente tem ele tão presente, às vezes nem observa. Passamos pela natureza sem observar nada, né? O que a gente fala, principalmente nesse final de ano, né? É tanta correria. E por quê? Do que nós estamos correndo? Para que nós estamos correndo? Não é mesmo? Essa época de fim de ano é a tal da coisa da correria, não se presta atenção em mais nada, ninguém valoriza mais nada, só atrás não sei do que, né? O Papai Noel, do presente, do que vai comer, o que vai vestir. E aí, gente, a gente precisa dar uma melhorada nisso, né? Repensar melhor, observar, olha aqui quando ele fala, né, que o Sol, o maior representante da força de Deus da natureza, ele aquece, ele está presente aqui em todo o sistema planetário, né? Ele ilumina de maneiras diferentes todos os planetas. E nós aqui temos tido bastante a presença dele nos últimos dias, né? Aquecendo bastante, bastante, né? Mas a gente tem que valorizar também esse encontro com a natureza, essa perfeição toda. Quanto aprendizado nesse capítulo, né? Quanta coisa boa para a gente aprender, para a gente dominar essas capacidades que nós temos, né? Olha que capacidade maravilhosa, né? Você plasmar alguma coisa com o seu pensamento. Mas o ser humano vai lá e plasma uma coisa indevida e continua alimentando aquilo, continua alimentando. E não pode, né? Nós estamos aprendendo já. Tem gente que não sabe ainda disso. Mas nós que sabemos, temos essa responsabilidade de controlar melhor, de saber melhor, de fazer esse refazimento, essas pausas, valorizar a natureza, as pequenas coisas que nós temos, para quando tiver um enfrentamento desse, a gente tem no dia a dia, né? Não precisa ir muito longe, né, gente? Às vezes você está tão calmo em casa, aí você precisa ir para o centro da cidade, aí você toma aquele metrô lotado, nossa, já tem ali muita influência, muita coisa negativa para você tomar cuidado para não ficar pensando, né? Para não ficar pensando coisa ruim, para não ficar assim se misturando com aquela energia pesada. Então a gente precisa se preparar muito, tá muito preparado, tá muito sintonizado, o vigiar e orar é direto, não é mesmo? Foi isso que eu pensei em trazer para nós hoje. Muito obrigada. Muito bom, obrigada, Edeli. Alguém gostaria de comentar dessa parte? A ideoplastia, já conheciam? Alguém gostaria de trazer algum comentário, algo que gostaria de colocar para o grupo? Tranquilo? Facinho, gente? Ficou simples essa passagem, certo? Maravilha. Pensei aqui, movimento, não. Vamos lá. Para a gente esmiuçar um pouquinho mais, olha o que é importante, alguns detalhes, algumas informações que são importantes a gente observar, né? Nós estamos falando de um grupo que estava ali numa colônia espiritual bem acima de nós,
né, ainda em zonas ubralinas, como nós lembramos lá no início do nosso estudo, lá nos primeiros capítulos, e que eles iniciaram uma jornada de atividades rumo à crosta terrestre. E no meio do caminho fizeram uma parada estratégica. E, num primeiro momento, ela pareceu ser ali providencial, não é? Não estava nos planos dele, olha, tem uma tempestade muito forte aí, se lembram? Né? Vamos nos recolher, vamos aceitar aqui o convite de passar uma noite, ficar ali uma noite e um dia nesse posto, até terem condições de seguir viagem. Então, era essa a finalidade de estarem ali naquele posto. E olha só, nós passamos por quantos capítulos e por quantas informações, tanto conhecimento, somente nessas 24 horas, talvez pouco mais de 24 horas, da estada deles ali. E aqui, no início, como foi lembrado aí no resumo, Aniceto coloca a importância dessa pausa, que eles, André, Luiz e Vicente, souberam aproveitar esse aprendizado, e isso contribuiu muito para essa outra parte, a jornada que está se iniciando, que é chegar à crosta, caminhar até a crosta para os novos desafios, novos aprendizados. E ali ele coloca, né, receberam lições intensivas. Foi um intensivão ali. E a gente lembra tudo aquilo que eles passaram. E essas lições intensivas ali com relação às experiências com os irmãos e em relação à prece. São duas informações importantes para a gente compreender que tipo de bagagem é necessário para a gente atuar não somente na espiritualidade. E a gente vai ver como aqui, no mundo dos encarnados, é necessário, e essas lições são importantes para a nossa jornada. As experiências com os nossos irmãos e a prece. E aí, avançando, ele fala da lei de operação e cooperação, ou seja, a cada um segundo as suas obras. Então, aí a gente faz a reflexão: que tipo de obras estamos operando? O que é que estamos produzindo? Das nossas ações, até dos nossos pensamentos, porque olha só, o que a Ideli acabou de reforçar que a gente vem falando, os nossos pensamentos também criam. Então, o que é que nós estamos criando também em pensamento? Com o que estamos cooperando das nossas atividades aqui encarnados, também em pensamentos. A Ideli lembrou. Qual é o tipo de cooperação que estamos adicionando, que estamos aí agregando nesse planeta, nessa condição que nós estamos? Como é que está a nossa participação? A gente passou por um período que a nossa participação era quase que deixa a vida me levar, não é? Fui colocada aqui, eu vou fazer o que eu posso e vida que segue. Eu vou morrer um dia, depois eu vejo o que vai dar. Nós estamos sendo chamados a prestar atenção nesse espaço entre nossa encarnação, nosso início de jornada encarnatória aqui no planeta, até o nosso desencarne. A importância desse período exatamente para o quê? Para a nossa nova estada no plano espiritual, para o nosso retorno ao plano espiritual. Como vamos retornar ao plano espiritual? De que forma? É só olhar a qualidade das nossas obras. É só olhar de que forma estamos operando e como estamos cooperando. Simples assim. A gente já sabe o que vai acontecer conosco. Mas para isso precisa, primeiro, admitir, entender que essa é a lei,
tá claro? Entender, essa é a lei, é assim que vai funcionar. E um segundo passo, coragem para encarar que nós estamos ainda falhando. Mas não é para olharmos de uma forma pessimista, negativa, não. O convite até que Cristo faz é de que ele acredita muito no nosso potencial. Então, nós vamos olhar para as nossas falhas, né, no que estamos produzindo, olhar para aquilo e dizer, eu consigo fazer melhor. Então, de que forma nós vamos fazer isso? E toda vez que nós analisarmos essas experiências de Vicente, de André Luiz, até de Aniceto, a gente vai tirando ali algumas inspirações, eu já consigo fazer algo nesse sentido. E aí a gente observa a primeira coisa, disciplina. Falamos muito de disciplina ao longo desses 33 capítulos já. E ainda falta coisa para, né, para esse livro. O primeiro ponto, disciplina, de estarmos ali realmente trazendo essa condição, trazendo essa virtude para a nossa realidade. E aí, como a Ideli falou, lembrando, disciplina com os nossos pensamentos e disciplina para não ficarmos falando, produzindo imagens menos felizes. Olha a disciplina de André Luiz com relação às imagens desses seres, dessas criaturas monstruosas. A gente fica com curiosidade, conta mais um pouquinho, como é que eles são, né? Se fosse entre nós, nossa, eu ia detalhar, enfim, sabemos o que a gente gosta de fazer. Então, o que é importante observar é esse aprendizado. Evitemos entrar nessas condições que só alimentam essas imagens menos felizes. Ah, mas eu vou fugir de acompanhar o noticiário, eu vou fugir de saber o que está acontecendo com o mundo? Em nenhum momento foi dito isso. O que foi dito é, você recolhe a informação, você recolhe a notícia. Se o que está vindo a seguir nada mais é do que a repetição, a redundância em cima daquilo, e que aquilo já não agrega, já não alimenta, vire a página. Muda o canal, muda o sistema, faz outra coisa. Falou, ok, eu já entendi o que está acontecendo. Mas mais, tem certos detalhes que será que precisamos conhecer? Será que precisamos realmente saber o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano, né? Ali na desgraça da sua vida, ou na mais triste da situação? Ou se a gente pode olhar e falar assim, nessa situação, como é que eu posso fazer para ajudar? E aí vem, olha a lição da prece, já conseguimos ajudar orando, já conseguimos vibrando, opa, peraí, que situação pesada, vamos vibrar aqui para, né, segurar a onda, não deixar a coisa cair mais. Já sabemos como fazer isso. E mais, consigo contribuir de mais alguma outra forma? Se não, já fez a oração. O que eu aprendo daí? Como não fazer algo que eu estou vendo que é errado. Então, eu separo o que é errado. É certo agir dessa forma? Não é, vou usar aqui a palavra julgamento, que é a mais popular entre nós, a gente não vai julgar os personagens daquela situação, mas nós vamos avaliar e dizer, não é correto agir dessa forma. Então, intimamente eu digo, tá vendo? Isso não é bom, fique atenta, porque você pode cair nesse mesmo erro. E podemos, né? Por isso o alerta com relação a estarmos ali apontando o dedo para o erro dos outros, porque a gente pode fazer igual ou até pior. E a gente sabe que isso acontece. Isso naturalmente acontece na nossa vida. E o outro ponto é que não conhecemos todas as circunstâncias, todos os detalhes. Então é importante observar. Até quando fala a palavra monstro,
automaticamente já tiramos da condição de algo que tem alguma possibilidade de ser bom. Ah, já é um ser inferior a mim, um ser ali que só merece ir para a escuridão, longe. Não, um ser como nós. Eu fico imaginando, será que eu não já fui um desses ser que tentei me esconder, fugir da luz? Né? Porque fala, eles fugiam da aproximação para ficar escondidos ali, na névoa densa, na escuridão, nos pontos obscuros. E aí uma reflexão, será que eu não já fiz isso em algum momento em que eu estava numa condição tão infeliz que eu só queria me esconder e fugir e assim me flagelar e sempre estar me recolhendo numa condição cada vez menos feliz? E será que não fazemos isso hoje em algum momento? Não é? De se recolher. Basta a gente olhar os processos depressivos tão volumosos na atualidade. Essas pessoas se recolhendo cada vez mais nos seus quartos, luzes apagadas, longe daqueles que são mais próximos. Imagina a sociedade em geral. Então, nós estamos nos recolhendo. E aí, naturalmente, um ser que se desconecta com um núcleo social, que já não consegue conversar, que já, né, que só emite ali grunhidos, porque já nem conversa há tanto tempo, os monossílabos que são emitidos ali, já daqui a pouco são gemidos, são monstros da atualidade, se escondendo. Então, é importante a gente refletir. Foi colocada a palavra monstro, que é para chamar a atenção, mas é para refletirmos se não estamos replicando sobre essa situação também. Vamos lembrar que a gente falou que a proposta desse estudo, uma delas é analisar na nossa realidade se não estamos, o que podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa condição, cada experiência, cada aprendizado dessa obra. E André Luiz é maravilhoso nisso. Lembrando que André Luiz tem, no seu trabalho, tem um apoio gigantesco da espiritualidade em todas as suas obras, exatamente para fazer, né, esse ponto, contraponto ali daquilo que se detalha, daquilo que retém, qual informação pode passar nesse momento, qual segura, como vai passar. Então, olha só, a gente tem um capítulo, a gente estava conversando até com a Edeli, né? Um capítulo rápido, simples, mas olha só, a riqueza de detalhes ficou bem menor que o capítulo anterior. Por quê? Riqueza de detalhes é importante para momentos de luz, de alegria, que é para alimentar o nosso imaginário. Então, quando os momentos são felizes, devemos falar e muito e repetir para que isso se fixe no nosso imaginário. A nossa condição ainda é de estarmos presos à inferioridade. Então, quando a gente avança um pouquinho, o pensamento rapidamente nos puxa para baixo, para trás, para um nível menos elevado. Rapidamente nós caímos, porque somos imperfeitos. Então, subir, elevar, é um esforço grande. Precisa de dedicação, de disciplina, porque para nós ainda é algo novo. Quando a gente estiver ali experiente nessa condição mais elevada, que a gente domine e se mantém ali, ok, mas nós ainda estamos na condição de acessar algo mais feliz, uma vibração gostosa, de conseguir mentalizar, mas qualquer distração nos tira e derruba novamente. E aí a gente reflete. O que o mundo também propõe, né? Nos coloca à mente? Programas bastante depreciativos, uma música bastante depreciativa. Por que será? Estou lembrando aqui da professora Lúcia Helena, que ela fala muito da condição da música que é ofertada para o povo, e nós falamos sobre isso nos capítulos anteriores. É a mesma coisa com a imagem. Imagem e música. Que vibração nós estamos ali repetindo para fixar no nosso imaginário. Nós precisamos nos alimentar de boas
vibrações, de boas imagens, de boa música, de boa conversa. Por isso que quando a gente passa por algum momento muito triste, muito infeliz, a gente se informa, a gente detém ali o aprendizado e pronto. Não vamos ficar remoendo aquilo ali. Porque tem um objetivo para a nossa proteção. E assim deve ser conosco no nosso dia a dia. Então, a gente já não vai mais ficar repetindo desgraças para cada um que a gente encontra. Né? Às vezes não acontece isso, um evento infeliz ocorre, aí você encontra uma pessoa, nossa, você viu aquilo? Aí detalha tudo. Aí passa um outro encontro, nossa, você viu? Você está sabendo? Aí vai e passa. Quantas vezes a gente passa pela mesma história infeliz e vai revivendo aquela cena? Agora, vamos refletir. Quantas vezes a gente repete uma história feliz? Uma imagem bonita? Uma música mais elevada? Então, é um chamamento. O capítulo anterior, principalmente, e esse está sendo um chamamento do que estamos nos alimentando. O que nós estamos ali buscando para formar a nossa base? Ela está sobre que estrutura? É importante observar isso. E nós temos eles ali, né, falando de um processo bastante doloroso, é isso que o André Luiz coloca, doloroso, uma jornada dolorosa, sentiram dor. Foi uma travessia dolorosa. Gente, vamos pensar, quem é que sai de um ambiente de luz, atravessa, caminharam ali por 4 horas, né? E a informação que nós temos que a colônia Nosso Lar está a mais ou menos 50 quilômetros da crosta, né? Então, imaginem para cima 50 quilômetros afastado da crosta. Eles saíram de Nosso Lar, caminharam, chegaram ali no posto de socorro e agora fizeram uma trajetória muito mais difícil, mais densa. E essa trajetória foi dolorosa por conta da atmosfera. Quem é que produziu essa atmosfera que eles atravessaram? Nós encarnados. Ah, Yolanda, eu nem estava viva na época, porque esse livro foi, né, foi escrito, eu nem estava aqui. Tudo bem, pensar assim pode ser que alivie um pouco, mas e antes? O que você deixou, né? O que você deixou ali? Que rastro você deixou para formar essa atmosfera? Então, a gente começa a pensar o seguinte: os espíritos superiores, mais felizes, estão deixando de nos visitar? Alguém acredita que não recebemos visitas de espíritos superiores, de espíritos mais felizes? Aqui na crosta, aqui na crosta. Eles estão nos visitando, não estão? Estão vindo a passeio? Só para bisbilhotar a nossa vida, né? É um BBB ali, reality, é isso? Não, estão vindo a trabalho. Aí a gente pensa, como é que nós estamos deixando essa estrada deles? Gente, os caras estão vindo para nos ajudar. Aí pesa, né? Falo, Yolanda, e aí? Refletiu sobre as pedrinhas que você deixou no caminho, né? Desses seres? Ah, mas eles são superiores, eles tiram de letra. Olha, André Luiz e Vicente, quantos não estão nessa mesma condição, fazendo uma jornada dolorosa para chegarem até nós para nos ajudar? E nós estamos deixando o caminho deles cada vez mais pesado. Nós estamos afastando os espíritos de luz, os espíritos amigos. Então, é uma reflexão para a gente começar a limpar esse caminho. Nossa, não é fácil dizer isso, porque eu tenho certeza que eu não deixo pedrinha pequena, não é pedregulho que eu deixo, não. A coisa, né, a gente tem que olhar e falar, eu sei do que é capaz, do que a gente está contribuindo. Eu olho e falo,
estou errando nisso aqui, essa repetição, essas imagens, essas palavras, essa condição mental não está deixando essa jornada deles mais fácil. Então, é uma reflexão para nós. Mas, como todos os capítulos são maravilhosos, eles terminam com uma luz linda e uma luz acessível a nós. Uma luz que a gente tem tido medo de aproveitá-la, o sol. Foi chamado ali de lâmpada de ouro. Ele não disse uma lâmpada dourada. Ouro é algo que tem valor, tem um peso, tem um valor para nós. Então, é uma lâmpada de ouro, de valor. Como foi bem lembrado ali no resumo, foi dito que é ali a fonte, né, de estarmos ali com os fluidos vitrais. Quero buscar bem a frase, a palavra, eu anoto aqui, marco ela, e aí eu perco. É para revitalizar, aqui, ó, energias vitais. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Energias vitais, energia de vida. E nós estamos fugindo do sol. Ah, mas essa semana tem que fugir mesmo. Eu fugi várias vezes, várias vezes. Não é nesse sentido que nós estamos falando aqui, claro. Nós precisamos aproveitar. Eu lembro quando a minha filha era bebezinha, a pediatra falava 10 minutinhos de sol por dia para absorver isso. Eu já queria besuntar a menina ali de protetor solar. Não, sem nada. 10 minutinhos não vai matar a criança, não vai queimar. Põe no sol, vamos para o sol. E é uma realidade. Vamos encarar o sol, aproveitar 10 minutinhos, 15 minutinhos diários para receber essas energias de vida. Olha o que nós estamos aprendendo. É a representação maior de Deus que nós conhecemos aqui na nossa condição e nós estamos fugindo dela. Nós estamos nos afastando dessa luz. Então, um alerta maior aqui nesse capítulo, de aproveitarmos essa luz, revigorar. E olha que gostoso, vai terminando o capítulo, depois eu volto ali para a condição mais do pensamento, mas ele fala do mar, que eu sou apaixonada pelo mar. Eu não vou dizer infelizmente, mas eu tenho uma condição hoje que me impede de ficar muito tempo no mar, por conta do vitiligo, né? Não posso abusar do sol. Mas o mar, gente, um banho, um mergulho, tem coisa mais revitalizante que isso. E eles foram, a Aniceto orientou, vamos à beirar, vamos nos aproximar do mar. Para quê? Exercício respiratório. Aproveitar aquele ar do mar, aquela maresia, aquela coisa refrescante. Eles estavam exaustos. Foi uma longa jornada, a pé, sentiram dor. Não foi fácil. E eles precisavam ali. Eles, nesse caso, vamos falar ali de André e Vicente, porque Aniceto, vamos lembrar que ele está mais evoluído, ele consegue ter um domínio maior da situação, um controle maior. E aí a gente vai voltar a falar do pensamento, mas aqui, para aproveitar essa condição das energias da natureza, como a Ideli colocou, o sol e o mar. Estamos longe do mar aqui, a maioria de nós, São Paulo, mas se a cada momento que estivermos próximo dele, que aproveitemos isso. Estamos longe, nós temos o sol. E aí aproveitar, porque está claro, forças renovadoras. A importância de darmos atenção a esses pequenos refúgios. Nós vamos aprender sobre alguns refúgios de nosso lar, aqui na crosta, pertinho de nós. Nós vamos ter lições aí maravilhosas nos ensinando que é possível acessar esses ambientes.
Mas a gente não precisa ir longe, poderia parar aqui. Nós temos a natureza como uma força renovadora. Quantas vezes nós buscamos os parques para estarmos ali aproveitando e, por alguns instantes, aproveitar aquela energia, observando a natureza, como a Ideli falou. É um refúgio, aproveitar esse refúgio. E mesmo não tendo nada disso, nem o mar, nem podendo sair como os doentes nos hospitais, está dentro de uma sala de hospital, está dentro de uma UTI, está ali fechado. Aí vem a condição do pensamento. Como é importante, mesmo nas maiores dificuldades que nós temos, alertar para o nosso pensamento. E aí a Niceto aproveita e dá essa lição, porque olha só, foi dito que eles poderiam até usar de uma bússola para se orientarem. Mas a Niceto lembra, é importante educar o pensamento. Vamos fazer o exercício de conduzir o nosso pensamento para a nossa direção, qual é o nosso objetivo. E aí me contem vocês, o pensamento de vocês já estão bem educados? A gente consegue, com o pensamento ali, rodamento. É importante a gente refletir como é que a gente está aproveitando dessas oportunidades com o nosso pensamento. Diga, Carlos. Eu adoro meu pensamento, né? Eu viajo. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou matando, estou esquartejando. Aí eu tenho que voltar para a realidade, né? Porque a gente Exato. a gente se deixa levar, né? Pela emoção, pelo fervor, qualquer coisa, né? Aí quando você vê, você já vai, né? Eu ainda vou mais além, porque eu já imagino, eu não vivo só no pensamento, eu já imagino a cena, né? Uhum, uhum. Exato, está Eu já vou, materializando. eu já vou criando a situação, mas isso Uhum, é. E aí essas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba vindo toda hora. É que nem você mexe na internet, faz uma pesquisa, toda hora aparece aquilo, né? uhum. Nosso cérebro é a mesma coisa. Se você deu vazão para esse tipo de pensamento, né? Toda hora você está Exatamente. entrando nessa sintonia e às vezes você até pensa que não, e quando você vê, você já está até presenciando, porque aí semelhante atrai semelhante, né? E as Uhum. pessoas que estão à sua volta acabam tendo até as mesmas atitudes, sei lá. Exatamente. Você lembrou uma coisa importante, a gente precisa estar vigilante. Porque, da mesma forma que acontece com o nosso pensamento, acontece conosco quando utilizamos a internet. Tem um documentário, a sua fala me fez lembrar do documentário, eu vou tentar lembrar do nome. É um documentário que fala exatamente, ele está fazendo uma crítica ali das principais estruturas de internet e redes sociais que nós temos, né? Então, fala do Google, do Facebook, é um documentário já tem uns 10 anos, as redes sociais em geral. E aí são ex-funcionários dessas empresas dando alertas. Então, procurem não ficarem acompanhando aquilo que é oferecido para você. Olha só que é mais fácil, né? A gente vai lá no For You, né? É tudo que é de, olha, esse pacote de postagens aqui é bem o seu perfil, está aqui prontinho para você ver. Evitem essa aba, vão naquelas que é do seu feed, porque ali já tem um condicionamento de acordo com o que pretendem, o algoritmo pretende oferecer para você. As nossas, qualquer pesquisa que a gente faz, como o Carlos lembrou, qualquer pesquisa já traz uma avalanche de coisas que você nem está mais interessado e você olha aquilo. Cuidado com qualquer palavra, porque dependendo da palavra que você põe, vem coisas que você nunca pensou em procurar. E vem ali por quê? De onde surgiu isso? Então, ficar atento para fugir dessas condições que são facilitadoras do nosso dia a dia, mas que, no fundo, estão nos conduzindo para visitarmos apenas um pacote de coisas que é interessante ali, conforme o algoritmo. Então, são orientações, limitar o nosso tempo nas redes sociais. Eu lembro de uma moça que você olha o perfil dela e eu ali no exercício do julgamento, como ser inferior que eu sou, falei, nossa, né? Como é que um ser desse pode dar uma orientação cabível?
e foi a orientação dela que eu mais carreguei para a minha vida, avaliando, né, a condição dela, como ela se expressa no seu corpo, no seu cabelo, na sua pele. Eu já falei, imagina, essa daí não vai ter nada. Ela deu uma orientação que, para mim, eu carrego desde a primeira vez. Eu assisti 2 vezes esse documentário. E ela diz o seguinte: você gosta de um certo tipo de tema? Você segue um certo tipo de perfil? Tome cuidado para você também seguir o contraponto. Aquilo que fala contra isso que você gosta de ouvir. Para ou validar, né? Ou validar aquilo que, realmente, eu concordo com isso aqui. Isso é válido para mim. Ou para validar, ou para, de repente, despertar. Olha, não era bem como você estava imaginando, como estão apresentando. Então, é importante ter esse contraponto, esse contrapeso aí para você ter instrumentos para validar a jornada que você vai estar. Então, a internet é importante ter essa vigilância. E o nosso pensamento é assim. Quantas vezes nós já falamos, não só aqui nos nossos estudos, mas a gente aprende no centro, a gente vai conversando, estudando em outras estruturas, a gente vai falando o quê? Da vigilância do pensamento, de questionar, será que essa ideia realmente é minha? Será que essa palavra, né, mais pesada é algo meu mesmo? Claro que tem uma sintonia ali, mas, poxa, eu não quero falar sobre isso. Por que que veio essa ideia? Por que que essa ideia não sai, esse pensamento não sai da minha cabeça? Eu estou trazendo ele de onde? Então, observar os pensamentos, quais são os mais frequentes no meu dia a dia? O que está vindo com maior frequência? Porque uma vez ou outra vem, somos imperfeitos, então a gente olha uma criatura, já pensa flores sobre essa criatura. Se isso é muito frequente, calma, se vem à tona, né, situações menos felizes, como o Carlos falou, já imagina todo o cenário ali, com aquela pessoa, como é que o Carlos enfrenta essa pessoa numa relação, né? Quer seja de trabalho, quer seja ali de amizade ou até de família, que você precisa reencontrar. Então, como é que vai ser essa relação? Bem alimentada ali, com essas vibrações? Então, é um alerta para nós. E aí, um puxão de orelha, né? Porque às vezes você encontra pessoas e fala, meu Deus, eu acabei de pensar horrores e agora eu tenho que cumprimentar, tenho que falar com a pessoa. Como é que eu faço isso de forma educada, né? E barrar toda essa energia, porque a Edeli falou algo, uma imagem, dardos, né? Nós estamos lançando dardos à distância nas pessoas. Essa imagem ficou interessante para mim. Então, nós estamos distantes, mas estamos jogando lá. Como é que essa pessoa vai se sentir quando se encontrar conosco? Eu tenho que começar a pedir perdão para um monte de gente agora, né? Vou orar por eles, pôr na listinha o perdão, né? Porque pensei isso. Isso é para estarmos atentos, vigilantes nessa nossa condição mesmo do pensamento. E só para reforçar, fechar isso, reforçar mesmo a importância do refúgio, como buscamos os nossos refúgios para estarmos ali revigorando. E isso pode ser no dia a dia, cada dia buscar ali 5 minutinhos, 3 minutinhos, 1 minutinho de refúgio. Espera aí, deixa eu respirar aqui. Eu não estou no mar, o dia está nublado, eu não consigo sair. Aqui nós pode fechar os olhos ou não, como sentir à vontade, imaginar aquela luz forte sobre nós. Aqui já tem uma imagem linda, lâmpada de ouro, essa luz dourada vindo em nossa direção, essa energia de vida para nos ajudar a limpar, que vai queimando ali esses maus pensamentos, vai queimando ali aquilo que nós temos de ruim, que a gente foi acumulando no organismo, não é? E assim a gente vai aprendendo, vai observando esses ensinamentos e vai aprendendo. Enfim, essa que vos fala, vocês bem conhecem, sabe que ainda não faz nada disso. Por isso que é importante a gente falar a respeito, para ver se cria vergonha na cara em algum momento da vida e começa a praticar.
Se Jesus acredita no meu potencial, eu não vou duvidar dele, né? Eu só espero que eu tenha vergonha na cara suficiente para começar logo, só isso, não é? Muito bem, queridos, com vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ir, Radamés. Seja bem-vindo ao time. Às vezes eu fico vendo tudo isso, né? E eu falo, caramba, estou muito longe de tudo isso, né? Mas quando nós queremos melhorar, queremos fazer alguma coisa diferente, é natural que o nosso estado, a nossa inércia nos suga para baixo, né? É a famosa, na física, tensão superficial. Para você romper essa tensão superficial, exige um esforço muito grande na parte de todos nós, né? E a gente não está afim de fazer esforço nenhum, ainda ele falou muito bem. A gente quer ficar na boa, quer ficar, sabe, em velocidade de cruzeiro, sem grandes coisas. Mas esse tipo de reunião que a gente tem, seja aqui, seja presencial lá na casa espírita ou na igreja que a gente vá, não importa. É importante para a gente tentar melhorar a qualidade do nosso pensamento. Porque se você liga uma televisão, você vai pegar um noticiário, é terrível. Tudo bem, você vai se localizar no que está acontecendo, mas a gente acaba ficando vendo um monte de tranqueiras que só geram caraminholas na nossa cabeça. Então, para cada notícia, para cada assunto que venha, eu tenho uma facilidade de imaginar as coisas muito grande, talvez não tanto quanto o Carlos, ou acho que até mais, porque eu fico já criando teatros na cabeça. Mas é impressionante a minha capacidade de criar esses teatros aí na cabeça, né? Então, nosso tipo de reunião, pelo menos você é chamado a atenção entre nós, a gente se chama a atenção. Lembra-se que nós temos que ter um caminho, né? Orai e vigiai, que a gente não faz sempre, diga-se de passagem, né? Eu, pelo menos, muito pouco. Mas temos que fazer, temos que tentar, temos que continuar. Um outro ponto que eu queria falar é sobre a questão da parada para o reabastecimento. Não muito que se torne uma coisa assim que nos tire do foco. Mas tem uma historinha que eu gosto de contar, muito simples, do cara que contrata 2 lenhadores para começar a cortar uma floresta que tem ali à sua frente. E ele fala o seguinte: aquele que fizer mais, eu pago mais. Eu pago mais por unidade. Aí os dois começam a cortar, cada um do seu lado, cortando as árvores. E tem um louco que trabalha, corta a árvore, corta. E toda vez que ele olha para o seu oponente lá, o outro contratado, o cara, de vez em quando, está sentado. Ele fala, pô, mas não é possível, eu vou ganhar desse cara muito, muito fácil. Quando chega no fim do dia, ele vai perceber que o outro tinha feito muito mais cortes de árvore. E ele fica, que negócio é esse? Você é louco? Que negócio é esse? Você olhava, você estava sentado. E aí ele vem a descobrir que cada vez que o outro estava sentado, ele estava amolando o fio do seu machado. Ele estava se preparando para poder cortar a árvore com muito mais rapidez e eficiência. Ao passo que ele, na ânsia de só querer fazer, ele não parava para amolar o fio do seu machado. E isso eu acho que é muito importante na nossa vida. A gente tem que parar, muitas vezes, naquela correria louca,
E ele lembrou de novo, esse fim de ano, é aquela loucura, parece que vai acabar tudo, né? Se a gente não sair fazendo compras, ou que todo mundo quer se encontrar de repente, né? E aí fica aquela coisa assim, muito maçante de você ter que participar de várias coisas. A correria da vida muitas vezes vai nos levar a fazer coisas que nós não devemos fazer. Então, vamos com calma, vamos pensar naquilo que tem que fazer, vamos planejar, vamos viver o presente, mas que não é fácil, não é fácil, não. Tá? Se fosse fácil, eu acho que a gente estaria em outro patamar. Com certeza. Estamos todos juntos aqui na mesma sala de aula. Exatamente, é bem isso. Muito bem, Radamés. É uma história muito importante para sintetizar a importância dos refúgios, né? Que não necessariamente pode ser uma grande viagem. Ah, eu só vou descansar se passar 30 dias fora. Se for esperar isso, não vai descansar nunca. Então, busque pequenos refúgios no dia a dia. Como é importante isso. E esse alerta que todo fim de ano tem é importante para nós, porque o mundo está acelerado por conta de tudo aquilo que a gente assumiu e colocou, né, no nosso dia a dia. Nós estamos sobrecarregando. Eu fico pensando, né, bem antigamente, ali na época da minha mãe, da minha avó, né, a cidadezinha sem energia elétrica, ou seja, eles já sentados na beira na calçada, né, porque quando nem se tinha televisão, ou muito poucos com televisão, e ficavam ali conversando, e aí escurece, vai dormir cedo. Então tem uma vidinha ali muito pontual, mas muito cheia de vigor. Hoje nós estamos com um volume gigantesco de informação e não estamos sabendo aproveitar esse volume, né? Isso Então, não está virando conhecimento, né? Não está sendo convertido em conhecimento, em aprendizado. o que eu enxergo, né, é que nós estamos numa máquina de moer carne, Uhum, todos nós. Às vezes você entra em algo e aquilo é um moedor de carne tão grande que você acaba entrando naquilo e você não consegue sair. sim. Muitas vezes, aquela situação com um grupo de pessoas levam as pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. E nem pararam para pensar que não querem. Não param para pensar e muitas vezes param, mas Não conseguem mesmo, né? de tal forma que não dá para pular fora. Tem isso, verdade. Recentemente eu assisti um filme, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, eu acho que retrata bem tudo isso daí, que o filme chama-se Oppenheimer, que é sobre o desenvolvimento da bomba atômica. Sim. E as principais mentes científicas daquela época acabam sendo enroladas nisso aí, muitos não querem participar daquilo, e acabam participando porque, sabe, você entrou e para sair é difícil, né? Eu acho que isso é tudo no próprio serviço nosso, né? Essa loucura de só as empresas querem resultado financeiro. Às vezes você está ali como um gerente ou componente da equipe e você entra nesse turbilhão maluco. Sim. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado e saber que passo que a gente quer dar. Não, exato. Cada um saber do limite, do seu limite. E algumas coisas são realmente muito difíceis. Decisões, às vezes, que precisam ser tomadas e são bem difíceis. Não é fácil. Alguém mais? Facinho também? Tá tranquilo? Bem, aproveitando, né, vamos iniciar aí um período que seja de boas reflexões e reflexões ali convergentes para aquele que tanto nos dá suporte nesse planeta. Tem um texto que eu amo, maravilhoso, do Humberto de Campos, que é o Natal Simbólico.
e traz uma reflexão de todos os elementos do Natal para a gente observar na nossa vida. Vocês encontram facilmente aí quem tem Kindle. Ele está em 2 livros, enfim, Natal Simbólico de Humberto de Campos. E é importante fazer a gente aproveitar, pelo menos para mim, é a época do ano que eu acho mais bonita para nós. Depois, na sequência, o meu aniversário, eu acho a segunda data mais bonita o meu aniversário, então a primeira o Natal, enfim. E eu acho importante para ser um período de um refúgio alimentar, né? Um refúgio ali para a gente refletir sobre verdadeiramente o que significa a nossa vida, né? Qual é a parte que me cabe aqui. É importante a gente aproveitar esse período. Aí, até é engraçado que alguns ficam discutindo, né? Eu vi uma moça falando, eu passei muitos anos sem celebrar o Natal, porque afinal de contas nem foi nessa data mesmo, né? A data ali foi montada, foi criada, foi um rearranjo, e aí depois eu acordei para a vida que não importa que não seja ali a data real, que não seja daquela forma, mas aí vem essa ideia da simbologia do Natal. Como é importante a gente aproveitar que uma boa parte da humanidade para pensar, mesmo que alguns, muito poucos, sobre a importância da vinda do Cristo, alguns refletem de forma mais profunda, e que são esses ali que estão conseguindo, né, nos ajudar. Então, que a gente aproveite esse instante como um refúgio para trazer esse revigor, esse revigoramento, essa luz que é um momento que a gente abre um pouco, né? Que a gente se permite um pouco ser invadido por essa vida abundante que é a proposta de Cristo no nosso planeta. Então, para mim, o Natal ele tem essa importância nesse sentido, da gente se revigorar e encarar um novo ciclo aí com mais força, com fortaleza mesmo. A gente vai errar, não tem problema, mas a gente pegou aquele gás necessário para sair um pouquinho mais forte a cada ciclo, né? Porque nós precisamos desses ciclos, né? A nossa condição é necessária. Todo sistema tem esse ciclo. Se olhar desde as galáxias, tudo tem um ciclo ali. Então, no mínimo nosso aqui, também esses ciclos são importantes. Então, a gente olhar e aproveitar como um refúgio. Eu vou parar em família, entre amigos, e falar um pouco de Jesus, que a gente possa lembrar dele nesses dias que estão se aproximando. E aí, uma vez eu falei, né, que a gente aproveita, até o Radamés lembrou, né, da importância da gente estar num grupo como esse, da gente frequentar um centro espírita, ou uma igreja, um templo, qualquer estrutura que a gente se desloca, sai da nossa casa para ir, para falar do Evangelho, para falar de Deus, como ele bem lembrou, nós estamos ali para esse revigoramento, a gente buscar essa condição. Mas eu gosto de lembrar que é também um alerta. Olha, você está esquecendo a lição é essa aqui. Você está se afastando dela, volta para o caminho. Então, é uma forma da gente estar, opa, peraí, qual que é a rota mesmo? Eu estou na rota, eu estou seguindo. Então, de uma forma geral, para mim, o Natal, ele vem com essa oportunidade de a gente buscar esse refúgio e que a gente possa se encontrar muitas vezes e aproveitar isso. Muito bom. Alguém gostaria de falar? Trazer alguma coisa? Senão, a gente já pode partir para o encerramento. Tudo bem?
Muito bom. Bem, lembrando, o último encontro deste ano, voltaremos no próximo ano já com o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Nós vamos compreender como é que tem esses refúgios de nosso lar aqui próximo à crosta. Acompanhem o grupo que nós vamos confirmar a data do nosso primeiro encontro em 2024. Nós vamos confirmar e passar para vocês. E aí fica a dica, aproveitem e leiam o livro, releem se necessário, se desejarem, que é sempre bom. Avancem, vão lendo. Final de janeiro, 24 ou 25, né, estreia do filme, se não mudarem, está previsto. Então, a gente já vai acompanhar o filme ali com uma boa bagagem, que a gente vai conseguir fazer ali comentários também muito bons, a gente vai conseguir fazer uma análise do filme, vai ser bem interessante para agregar ali, aqui no nosso estudo. Maravilha? Enrolei aqui nesses instantes para que alguém pudesse ali, inspirado, aproveitar e fazer a prece de encerramento para nós. Mas, como a gente tem feito nos últimos encontros, eu vou interromper a gravação, porque assim a gente tem acertado a oração entre o grupo aqui. Só um instante, antes que eu esqueça.